Querido povo de Deus, semana passada eu propunha uma meditação acerca da nossa convicção acerca da palavra, de seguir Jesus, de viver os mandamentos, de ser um membro efetivo de fato da igreja. Hoje, o tom que Jesus nos chama a refletir é outro. Se semana passada nós tínhamos que pensar sobre qual é a nossa convicção a seguir Jesus, hoje nós temos que olhar para nós e nos perguntar: será que nós seguimos Jesus com superficialidade? A palavra que mais me toca hoje acerca deste evangelho é essa: superficialidade. E quando nós olhamos a sociedade de hoje, as relações, as amizades, nós encontramos um mundo de pessoas muito superficiais, pessoas que não conseguem amar de verdade, que não conseguem estabelecer laços concretos, que não conseguem abraçar de fato a missão, as coisas de Deus, e vivem uma fé extremamente superficial, ou seja, uma fé que está próxima dos lábios, mas distante do coração. E é um perigo muito grande nós sermos essas pessoas superficiais. Amamos superficialmente, vivemos de forma superficial e não conseguimos estabelecer com Deus uma relação verdadeira. Eu tenho certeza que se algum de vocês aqui é pescador, sabe que quem fica na margem não pega peixe grande. Os peixes grandes estão aonde no rio é mais profundo. Eu não gosto de pescar não. Diz que quem está nervoso tinha que pescar. Eu vou para pescar para ficar com mais raiva ainda. Então não serve para mim. Com Deus também é assim. As grandes graças que nós podemos alcançar da parte de Deus só são possíveis de serem alcançadas se nós não ficarmos na margem da superficialidade, aonde a água é rasa, aonde as coisas são um pouco mais fáceis, aonde não exige muito de nós. E muitas das vezes a religião que nós queremos viver é essa. Porque uma das características da superficialidade é que ela não exige muito. O superficial não se entrega muito. O superficial ele não consegue abraçar a coisa de verdade. Ele não tem perseverança. Ele não está nem aí em chegar ao fim. Ele começa tudo. Tudo que você chamar ele, ele topa. Mas ele não consegue concluir nada. Por quê? Porque ele está na emoção do momento. Ele é superficial só na hora, para as coisas na hora do fogo. Depois que exige perseverança, resistência, passar pela provação, ele é o primeiro a abandonar o barco. Ele é o primeiro a desistir das coisas. E Jesus está chamando a atenção para isso. Tem muitas vezes que nós ficamos numa fé que nós vivemos só da tradição. Tem muita gente que vai na igreja porque o pai e a mãe vai, ou porque se não for, o pai e a mãe briga. Vive uma fé segundo a tradição, e não segundo o próprio desejo. Nós na igreja não podemos estar sentados no banco por medo de ir para o inferno. Quem está na igreja por medo de ir para o inferno, ou quem vai na igreja por medo das coisas ruins acontecer, porque tem gente que vai na igreja porque acha que a igreja é igual um talismã, ou porque tem tanta superstição que se ela não for na igreja, as coisas ruins vão acontecer com ela. É uma fé meio mágica, é uma fé meio de malabarismos. A gente está na igreja é porque a gente ama a Deus. É isso que Jesus está chamando a atenção. Que adianta lavar a mão na hora de comer o pão, sendo que não come o pão porque ama a Deus? Que adianta eu estar na igreja para cumprir o preceito dominical, sendo que eu não vou porque eu amo a Deus? É isso que Jesus está chamando para virar a chave. O superficial vai por obrigação.
O superficial vai por tradição. Aquele que quer uma relação de verdade com Jesus, vai porque ama, vai porque quer. Por isso que eu te falo, meu irmão, se você não está na igreja porque você quer, deixa eu te dar um conselho, vem mais não. Porque você está achando que está fazendo um bem, mas você está fazendo um mal. Quem está na igreja, quem quer seguir a Deus, tem que seguir porque quer. Mas qual que é o problema do superficial? Jesus vai dizer que o problema do superficial é que ele está preocupado demais em viver com a fé mascarada. E é isso às vezes que a gente vive, né? As mulheres, eu sei que elas não fazem isso por causa disso, mas tem uma diferença quando passa a maquiagem, não tem? É claro que você continua bonita do mesmo jeito, mas quando passa a maquiagem dá uma valorizada, não é? É verdade ou não é? Às vezes a gente vive uma fé maquiada. A maquiagem deixa bonita, mais que já é, mas ela acaba. É meio que quando eu era criança, hoje em dia não faz mais isso, né? Na época do carnaval, se tinha uma coisa que não podia faltar no carnaval, eram as máscaras, né? A gente ficava lá uma peleja para colar umas lantejoulas com cola na máscara, para poder pular carnaval na escola. Tem muita gente que vive a fé assim, ou é uma fé de maquiagem, ou é uma fé mascarada. E tem muita gente que vai com máscara diante de Deus. Olha um exemplo, Jesus está falando, que adianta ir na igreja, mas lá de fora vive imoralidade, vive roubo, vive assassinato, vive adultério, vive ambição desmedida, vive inveja, calúnia, orgulho. Vive isso tudo, e está na igreja do mesmo jeito, não é compatível. Mas por que isso acontece? Porque tem hora que a gente vive uma fé mascarada, uma fé de maquiagem, e diante de Deus não adianta pôr máscara, que Deus sabe o que tem por trás da maquiagem, Deus sabe o que tem por trás da máscara. O que a gente tem que ter diante de Deus? Fé sincera. Por isso que Jesus vai falar assim, o que torna um homem puro não é o que entra, mas é o que sai. E aqui eu vou fazer uma catequese. Meu irmão, minha irmã, eu nunca gostei de ficar falando da roupa das pessoas na igreja. Acho isso a tolice. Não perco meu tempo com isso não. Mas eu vou te contar uma coisa. A roupa que você usa não te define, mas diz um pouco de quem você é. Porque está na sua identidade. Não te define a roupa que você usa, mas diz um pouco do que você é. Porque Jesus está falando, as coisas brotam do coração. Os lugares que você vai não te definem, mas diz um pouquinho de quem você é. Toma cuidado onde você vai. Leonardo, lá tem tanto pecado, mas eu não caio no pecado. Cuidado, não te define, mas diz um pouco de quem você é. O que você fala não te define, mas diz um pouco do que você é. Se você fala palavrão demais, não quer dizer que você é uma pessoa ruim, mas diz um pouquinho do que tem dentro do seu coração. A roupa não te define, o lugar não te define, as palavras não te definem, mas dizem um pouco de quem você é. O que você pensa não te define, mas diz um pouco de quem você é. O que você faz, às vezes não te define. E por que você fala assim, Leonardo? Por que não te define sendo que a pessoa faz? É porque ela pode mudar. E a gente acredita até o fim, que antes da morte, todo mundo pode mudar. Então ninguém é definido pela roupa, ninguém é definido pelo lugar que vai, ninguém é definido pelo que fala, pelo que pensa ou que faz. Mas isso diz um pouquinho de quem você é. Então tome cuidado, olhe um pouquinho para o seu coração. Jesus, quando fala que as coisas brotam do coração, Jesus está falando, pare de pensar um pouco na casca e olhe um pouquinho para dentro. Não é porque você vai lá no mercado e vê uma fruta bonita que por dentro ela é gostosa. Você pode comprar uma fruta e na hora, não sei se vocês já fizeram essa experiência quando era menino, tinha muito pé de goiaba nas ruas, né? Lá na minha cidade, que é bem interior,
cidade e roça se mistura. Você dá 2 passos da cidade, você já caiu numa roça. Então tinha muito pé de goiaba. Aí você dava aquela mordida caprichada na goiaba naquela época boa, principalmente as grandonas. O que tinha lá dentro? Bicho. Aí a gente fala assim, bicho de goiaba, goiaba é, né? Não é porque ela era grande, bonita. Lá no pé é uma maravilha. Maravilha maior ainda era subir para pegar. Mas não é porque é bonita por fora que presta por dentro. Meu irmão, minha irmã, Deus não te chama uma fé mascarada. Deus não te chama uma fé bonita por fora. Deus te chama a ter um coração sincero de verdade. Sai da superficialidade. Para de ir na igreja por tradição, vá por amor a Deus. Para de frequentar, de falar, de vestir o que não condiz com aquilo que é de Deus. Por mais que não te defina, mas diz um pouquinho daquilo que tu é. E para acabar, eu acho que Jesus também quer deixar um último ensinamento para nós. Nós temos que aprender a cuidar daquilo que é mais íntimo. Você sabe o que é uma coisa que eu fico escandalizado? A minha querida vovó Maria, beijo para você. Ela tinha uns copos tão bonitos na prateleira, mas era bonito demais. Mas ela só deixava usar no dia que vinha visita. Não sei se lá na sua casa, aquele trem que a gente joga em cima da mesa, como que chama? É o forro de mesa? Não, é a toalha. Sabe aquela toalha de mesa bonita? Tem gente que guarda a toalha de mesa bonita só para as visitas. E para quem está no dia a dia, come em qualquer lugar. Come nos pratos Duralex. Aí quando vem a visita, coloca o prato bonito, branco. Os talheres lá, a Tramontina, que ganhou no dia do casamento, que vem com aquelas caixas bonitas, né? Deixa só para as visitas. Tem hora que a gente cuida demais de quem está de fora e esquece quem está de dentro. Jesus, quando fala para cuidar do coração, Ele também quer falar isso. Ou, cuida quem está de dentro. Se quem está dentro da sua casa não merece uma mesa posta, quem está fora também não merece não. Se você fica guardando os seus cobertor, os seus lençol de 300 fios para as visitas, vou te contar uma coisa, ela vem, dorme, vai embora e ainda fala mal. Cuida quem é de dentro. Jesus está pedindo para cuidar do coração. Jesus está pedindo para cuidar do que sai daqui de dentro. Jesus está pedindo para você cuidar de quem está dentro da sua casa. Mas atenção, gente. Sabe qual é o melhor remédio para prevenir depressão? Vou contar para vocês. Um ouvido disposto a escutar. Você tem escutado quem está dentro da sua casa? Um pouquinho. Pai e mãe, cria vergonha na tua cara. Você tem que escutar seus filhos sim, larga essa porcaria desse celular. Seu filho chega da escola, você tem que perguntar para ele como que foi o dia, qual foram as frustrações dele. Esposa, esposo, antes de dormir tem a capacidade, além de falar boa noite e começar a roncar, pergunta como foi o dia. Vamos cuidar quem está de dentro. Jesus está mandando cuidar do coração, porque é o que destrói, é o que está dentro. Tem muita gente com a cara bonita destruída por dentro. E às vezes está dormindo na mesma cama que você. Está dormindo no quarto do lado. Frequenta o mesmo trabalho. Estuda na mesma sala. É seu irmão de sangue. Cuide do que é de dentro. Cuide do que é mais perto do coração. Porque não adianta estar com a cara bonita, sendo que dentro está podre. Que Deus afaste de nós isso e nos ajude a sair de toda superficialidade. Amém.